Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jeane, sou professora de Libras e hoje eu vou te ensinar quatro passos importantíssimos de como você pode aprender Libras de forma prática e ser um diferencial no mercado de trabalho. Mas antes disso, o que precisamos saber? Primeiro, o que é Libras? Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, que é a língua utilizada pelos surdos aqui no Brasil. Isso mesmo. A língua de sinais ela não é universal como todo mundo pensa que é. Mas a língua de sinais, cada país tem a sua língua própria e tem sua estrutura própria, certo? Aqui no Brasil, nós utilizamos a língua brasileira de sinais. Tudo bem? Muitos surdos aqui no Brasil utilizam essa língua, né? Há no Brasil 10 milhões de pessoas surdas, sendo que 5% dessas pessoas, que dá mais ou menos aí 2,5 milhões, utilizam a língua de sinais. Agora que nós já sabemos como que nós podemos utilizar a Libras no nosso dia a dia, como nós podemos aprender para poder se comunicar com os surdos. Vamos lá? Muito bem. Agora que nós já temos essa informação importantíssima, vamos lá. Como podemos iniciar uma conversa? Muitos, eu acredito, que já viu em algum lugar o alfabeto de Libras, que são as mãos, o formato das mãos em Libras. Em algum lugar vocês já devem ter visto. Mas o interessante é que na comunicação com o surdo, nós não utilizamos esses formatos das mãos. Que mais à frente vocês vão entender o que seria esses formatos e como nós podemos utilizar. Mas num dado momento, quando você se deparar com uma pessoa surda, como que você pode conversar com ele? Como que você pode iniciar uma conversa? Primeiramente, quando nós encontramos alguém, nós dizemos o quê? Nós fazemos uma saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é assim? Então, como que seria isso em língua de sinais? O sinal de bom é assim, ó. Bom. É como se fosse uma explosão. Bom, perto da boca. Bom. O sinal de dia. Dia. Então, você pode chegar para o surdo e fazer bom dia. Bom dia. Certo? Assim que você encontrou ele, bom dia. Ah, Jane, mas e se for de tarde, se for de noite, como é que eu faço? O bom continua a mesma coisa. O que vai mudar é dia, tarde e noite, certo? Nós sabemos que dia é assim, tarde. Então, boa tarde. Boa tarde. Aí, se for noite, boa noite. Boa noite. Então, nós já temos aí as saudações. Bom dia. Ó, o D ele fica nesse formatinho aqui. Essa é a letra D do alfabeto de sinais, tá? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Muito bem. Você encontrou o surdo, disse ali bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Certo. E agora, o que eu faço? Aí você pode chegar para ele e fazer assim, ó. Sobrancelhas levantadas e a sua mão em formato de U, que é a língua de sinais, o alfabeto, o U do alfabeto de Libras, certo? Assim você vai estar perguntando para ele qual é o seu nome. Isso. Você só chegar assim, ó. Levantar as sobrancelhas, você está fazendo uma pergunta. Qual é o seu nome? Só por você fazer assim. Aí o surdo vai entender e, logicamente, ele vai fazer o nome dele. Por exemplo, se fosse o meu nome, seria G-E-A-N-N-E. Jeane. É o meu nome, certo? Aí depois que você já perguntou o nome dele, ele fez ali a datilologia do nome dele. Aí você vai fazer o quê? Meu
nome, aí você vai fazer o seu nome utilizando as letras do alfabeto de Libras, certo? Muito bem. Estão gostando da aula? Essa é uma grande oportunidade que você está tendo, uma aula gratuita, então aproveita e já fala aí, começa aí a sinalizar. Muito bem, tá? Então nós já vimos o que é Libras, certo? Como iniciar uma conversa com o surdo, você ele faz uma saudação, diz o seu nome, pergunta o nome a ele, tá? E também você pode falar que, eu pouquinho Libras ou Libras, né? Você vai falar que você sabe pouquinho Libras ou Libras, tá? Ou que você está aprendendo Libras. Aí o surdo ele vai saber e vai conseguir se comunicar com você, certo? Então, recapitulando, nós vimos o que é Libras, nós vimos como podemos iniciar uma conversa com o surdo. E outro ponto importante, que é o terceiro que eu vou comentar, que eu cheguei até a comentar no ponto 2, falando um pouquinho sobre o alfabeto de Libras. O alfabeto de Libras, ele que o nome correto é alfabeto manual, porque nós utilizamos as mãos para fazer o formato das letras, certo? Ele é utilizado para falar nome próprio ou para descrever um sinal que ainda não existe, não tem um sinal para aquele objeto, para aquela coisa ou para o que você quer falar. Então você vai e escreve ou faz a datilologia, que é o correto, utilizando as letras do alfabeto manual, certo? Então, numa conversa em Libras, você não vai ficar conversando ali só utilizando o alfabeto manual, fazendo a soletração sempre numa conversa, porque isso se torna cansativo e os surdos eles não conversam dessa maneira, certo? Assim como a língua portuguesa ela tem uma estrutura própria de como formar uma palavra, chegar à formação de uma palavra, de uma frase, a língua de sinais também ela tem a sua estrutura própria e ela tem parâmetros para a formação de um sinal, até mesmo de uma estrutura de uma frase. Entenderam? Então essas três informações que eu entreguei aqui para você são informações importantíssimas que muitas pessoas não sabem ou desconhecem. O quarto ponto que eu quero falar é o porquê que a língua de sinais é um diferencial hoje no mercado de trabalho. Nós sabemos que a Lei 10.436 de 2005, 2002, ela veio para poder ampliar, né, o ensino e a difusão da língua de sinais em todo o território nacional. Mas nós sabemos que nessa lei a língua de sinais ela é apenas reconhecida como uma língua utilizada pelos surdos do Brasil. Mas com o passar dos anos e com muitas conquistas, né, muitas lutas e conquistas, os surdos foram ganhando seu espaço. E no ano passado, setembro, agosto de 2021, foi sancionada uma lei que coloca a língua de sinais como a língua oficial do Brasil. Isso mesmo que você ouviu. A língua de sinais ela é uma língua oficial do Brasil, a segunda língua oficial do Brasil. Tanto é que agora ela faz parte da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, daqui para frente, né, muitas coisas vão mudar com relação à educação, ao campo educacional e até mesmo vários setores públicos e privados, porque a língua de sinais agora ela vai se fazer presente, assim como vai se fazer presente nas escolas. Muitas escolas têm ali as suas salas bilíngues, tem o tradutor e intérprete de Libras, só que o diferencial é que essa lei de 2021, ela veio para poder mudar tudo isso. Agora, a língua de sinais, os surdos, eles não são encarados mais como uma parte que seja deficiente de apoio especializado. A língua de sinais agora ela é encarada como um adicional à LDB, onde mostra ali que a língua de sinais, ela agora, né, os surdos, eles têm a oportunidade de aprender, né, ter um aprendizado bilíngue, certo? Poder estudar a língua brasileira de sinais
e a língua portuguesa como sua segunda língua escrita, na forma escrita. Né? E o que isso vai mudar futuramente? Nós vamos precisar de professores bilíngues para poder estar ensinando os surdos, esses que chegam às escolas. Nós vamos precisar de orientadores educacionais, orientadores pedagógicos que saibam a língua de sinais e possam se envolver, né, nesse trabalho com os alunos surdos, com as pessoas surdas, com a comunidade em geral. E no âmbito, em várias repartições públicas, né, nós notamos aí que há surdos, muitas das vezes a pessoa não vê porque não vem escrito que a pessoa é surda, né? Quando você depara com um surdo é que você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou me comunicar com ele, né? Então, assim, se você trabalha num hospital, se você trabalha num setor financeiro, em qualquer área, é necessário que você tenha esse aprendizado, que você saiba pelo menos o mínimo para poder se comunicar com ele e assim ser uma pessoa acessível e estar ajudando a esse surdo que precisa de um atendimento, de uma ajuda, certo? Então, aprendendo a língua de sinais não vai ser só uma forma de você se tornar acessível, mas também vai ser um diferencial no seu local de trabalho, onde muitas das vezes ali só tem uma única pessoa que sabe essa língua. E é um campo de trabalho que está em expansão, né? E é uma área onde precisa de muitos profissionais e muitas das vezes não encontra profissionais habilitados e capacitados para trabalhar nessa área. Então, o que eu deixo para você é que aproveite hoje essa oportunidade de fazer o curso da sua casa, no horário que você desejar, tirando ali 30 minutinhos do seu tempo para você aprender a língua de sinais, se tornar uma pessoa acessível e ser um diferencial no mercado de trabalho. Não perca a oportunidade que está sendo dada para você hoje. O curso no valor de R$ 490. O meu curso, né, da Libras em Foco Maricá, ele não é esse valor. Quem é meu aluno sabe disso. É muito além do que isso. Mas eu inventei um método profissional que muitos dos alunos meus, né, que concluíram o curso, estão já até mesmo trabalhando na área, se especializando, eles comprovam que dá certo sim. Independente de você estudar ou em casa ou na turma presencial, independente disso, esse método que eu desenvolvi, você pode aprender a língua de sinais em qualquer lugar que você estiver, até mesmo utilizando o seu próprio celular. Então, o que vai depender, né, da sua fluência, do seu aprendizado, é você mesmo, certo? Eu dou ali os 50% e os outros 50% é você que entrega. Juntando tudo dá 100% e o aprendizado é certo e você vai ser um diferencial no seu local de trabalho e vai poder também difundir aí a língua de sinais para outras pessoas, seja parentes, amigos, e quem sabe esses também se interessar em aprender para poder ser acessível, certo? Então não perca hoje essa oportunidade. E como um bônus, eu vou deixar para você de presente o alfabeto manual para você já ir treinando aí da sua casa, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, por você ter ficado até aqui e ter aprendido esses 4 passos importantíssimos, essa informação que ela está muito bem explicadinha aqui para você. Qualquer dúvida, pode me chamar.